os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Cumprimentando a todos os participantes deste curso promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, o IEJA, o tema que me foi atribuído é o do abuso do poder religioso no processo eleitoral brasileiro. Eu vou fazer uma exposição de acordo com o cronograma, com o plano que eu já disponibilizei a todos, em 10 tópicos, fundamentalmente, começando exatamente por situar o fator religioso como componente da vida humana e da vida social. Quando nós pensamos no ser humano, nós definimos o ser humano como homem, o homem como um animal racional. Eu diria, também podemos definir o ser humano como um animal que reza. Eu lembro de uma história que uma vez me contaram, que achei muito divertida, quando num safari, um determinado caçador estava fugindo e chegou uma hora que ele se encontrou num beco e não conseguia mais escapar do leão, ele pediu a Deus um milagre. E, de repente, o leão se ajoelhou, começou a rezar e o caçador ficou espantado. Meu Deus, milagre! E aí ele começou a ouvir a voz do leão que dizia assim: obrigado, Senhor, por esses alimentos que de vossa bondade recebemos. Pois bem, esse tipo de coisa não existe. O animal não reza. O ser humano procura ter um relacionamento ordenado com o seu Criador, com o Ser Supremo. Isso é que define na sociedade o fator religioso. Ele, vamos dizer assim, caracteriza até o homem em relação nas descobertas antropológicas, quando se busca para ver esse determinado vestígio de ser humano, é de macaco, quando se vê em torno daquele esqueleto alguns alimentos, né, vestígios de alimentos, de armas, de porcelana ou barro que seja, se percebe, aqui existe ser humano. Por quê? Existe a crença numa vida eterna, numa vida pós-morte, e se busca algum relacionamento com o Ser Supremo. Pois bem, isso caracteriza o fator religioso na sociedade. Pois bem, vamos no tópico seguinte, que trata da classificação dos estados frente ao fator religioso. O que nós percebemos? Nós poderíamos estabelecer uma divisão, uma classificação, basicamente em 4 espécies de Estado, classificando frente a como encaram o fator religioso na sociedade. Os 2 polos, os 2 extremos, seriam o Estado confessional, de um lado, e o Estado ateu, do outro lado. O que é o Estado confessional? É aquele em que Igreja e Estado se confundem, não há separação entre Igreja e Estado. Já no que diz respeito ao Estado ateu, é exatamente o contrário, né? Você não reconhecer o fator religioso como um elemento importante na vida do ser humano, na sociedade. Então, se procura afastar a possibilidade do relacionamento com Deus, afastar a possibilidade da existência de igrejas, de religiões. Há vamos dizer, uma perseguição religiosa. Confusão entre igreja e Estado. No outro, exatamente um Estado que não reconhece as igrejas como entidades que podem,
né, como uma sociedade, cuidar de dar essa assistência espiritual para as pessoas. Pois bem, entre esses dois polos, né, o Estado confessional e o Estado ateu, o meio termo seria o Estado laico. O que é o Estado laico? Aquele em que se consegue respeitar o fator religioso, mas não necessariamente fazendo com que uma das religiões ou uma das igrejas seja confundida com o próprio Estado. Pois bem, na prática, nós não temos só o Estado laico como o meio termo. Existe uma quarta possibilidade que está mais para o Estado ateu do que para o Estado laico, que é o Estado laicista. Qual a diferença entre Estado laico e Estado laicista? O Estado laico, por exemplo, aquele que hoje está, né, os seus ditames principais estão previstos na própria Constituição brasileira, são diferentes do Estado laicista. O Estado laicista é aquele em que se tenta, ao se dar uma aparência de liberdade religiosa, ao se dar uma aparência de respeito ao fator religioso, quer fazer com que esse fator fique limitado ao interior das pessoas. Me lembra até aquela frase na época de regime militar do Milor Fernandes, quando falava livre pensar é só pensar. Ou seja, muitas vezes você pode ter uma religião para um Estado laicista, mas você não pode manifestar essa religião exteriormente. Não pode haver manifestação ou de opinião das religiões ou das igrejas frente a outros elementos da sociedade, e, ao mesmo tempo, o culto tem que ser um culto mais interior. Ora, o que caracteriza uma religião? Os três elementos que caracterizam qualquer religião são uma cosmovisão, um credo, né, aquilo em que se acredita, como se vê o mundo, uma moral, um código de ética, de conduta das pessoas que acreditam naquele credo, e um culto, a forma de relacionamento com Deus, uma liturgia. Então, todas as religiões têm, né, um credo, uma moral que diz respeito ao relacionamento com os outros e um culto ou liturgia que diz respeito ao relacionamento com Deus. Pois bem, o Estado laicista é aquele que faz com que esse fator religioso seja aparentemente respeitado, mas desde que fique só no interior da pessoa. Por exemplo, uma das coisas que se coíbe é a difusão desta religião, a difusão deste credo. Aquilo que se chama de proselitismo, aquilo que se chama de apostolado, é proibido, né? É mal visto. O culto público também, isso nós vemos retratado, as quatro espécies de Estado, em muitos dos países que nós vamos estudando o fator religioso. Por exemplo, a Inglaterra é um país confessional anglicano. A Grécia é um país confessional ortodoxo. Os países árabes, a maior parte são confessionais islâmicos, a ponto de não ser permitida a prática de qualquer outra religião em alguns dos países árabes, especialmente a Arábia Saudita, qualquer outra religião que não seja o islamismo. Então, nós temos esses países confessionais em que fazem de uma religião a religião de Estado. Nós vemos as perseguições dos Estados ateus, o exemplo maior são os países comunistas,
a toda a perseguição que houve às várias igrejas ou religiões do bloco soviético, e hoje aquilo que se sofre na China continental, a China comunista, em que se admite uma igreja do Estado absolutamente controlada e se perseguem os cristãos, os católicos, os cristãos que não seguem alguma coisa que não seja a igreja estatal. Nós vemos, então, esses princípios, né? Agora pensando um pouquinho nos princípios constitucionais, né, da relação entre as igrejas e o Estado brasileiro, o que caracterizaria o Estado laico, né, de acordo com a nossa Constituição? Basicamente, os 3 princípios básicos, que são o princípio da separação entre igreja e Estado, o princípio da liberdade religiosa e o princípio da cooperação entre igreja e Estado. Então são coisas assim bem distintas, né? O Estado não promove nenhuma religião, não está ligado a nenhuma igreja, respeita a plena liberdade religiosa, mas, ao mesmo tempo, a nossa Constituição estabelece a cooperação. Por exemplo, serviço religioso nas Forças Armadas, a assistência, né, as ordens religiosas que prestam assistência em hospitais, as santas casas, tudo que diz respeito ao patrimônio histórico, artístico, cultural, né, que está ligado às igrejas, e assim por diante, né? Então nós temos essa cooperação. O ruim, quando a gente pensa historicamente, né, como é que se desenvolveu historicamente esse fator religioso, toda a história humana, nós vemos na Idade Antiga, o que nós tínhamos era exatamente os estados confessionais, né? Se nós formos ver no Egito, na Mesopotâmia, né, o que nós tínhamos era estados teocráticos. Teocráticos, o rei se confundia com o sacerdote, era uma coisa só, não existiam 3 poderes, era um único poder e era um poder divino. Pois bem, não precisamos ir tão para trás para perceber a importância desses 3 princípios nas relações entre igrejas e Estado, né? O princípio da separação, o princípio da liberdade religiosa, o princípio da cooperação. Quando nós temos o cristianismo surgindo, né, marcando a história humana em antes e depois de Cristo, né, o cristianismo só se tornou uma religião não oficial, mas obteve plena liberdade religiosa com o Edito de Milão de 313 de Constantino. Era o que os cristãos queriam. Eles não queriam ser a religião oficial, não queriam ser a religião do Estado. Queriam simplesmente a liberdade para professar a sua fé como todos os demais, como todas as demais pessoas poderiam exercitar as suas respectivas fés. E é interessante como Roma, até o surgimento do cristianismo, respeitava as religiões dos povos vencidos, mas não admite o cristianismo exatamente porque o cristianismo coloca em xeque algumas das suas bases, né, vamos dizer assim, políticas, que era exatamente a ideia do Estado teocrático. Tanto que os cristãos eram condenados às feras, eram perseguidos porque não admitiam prestar culto ao imperador, prestar o culto que seria devido a Deus, prestar ao imperador.
Pois bem, esse período de perseguição, né, a Igreja dos Mártires, dura até o começo do século IV. Só que em 380, nós temos o imperador Teodósio fazendo o quê? Da religião cristã a religião oficial do Estado. Poderíamos imaginar, puxa, então é a grande vitória do cristianismo? Não, não, pelo contrário. Essa relação igreja-estado, de confusão entre o espiritual e o temporal, sempre foi ruim para os dois, tanto para a política quanto para a religião. É interessante, tem uma frase do Evangelho, né, em que perguntam a Cristo, né, quando é que vai se instaurar o reino de Deus na Terra, esperando uma redenção política, um reinado, né, que ia superar o domínio romano. E ele diz, não acrediteis quando disserem o reino dos céus está aqui ou o reino dos céus está ali. Né? Regnum Dei intra vos est. Né? O reino dos céus está dentro de vós. Né? É algo interior. Com manifestações externas, sim, né? Com possibilidade de culto, com possibilidade de apostolado, de proselitismo, mas sempre respeitando a liberdade de religião e a liberdade de consciência. Isso é que distingue o que nós chamamos de fundamentalismo daquilo que nós chamamos de coerência. Se eu acredito numa determinada fé, eu vou procurar viver de acordo com aquela fé. O fundamentalismo não se confunde com coerência, de ser coerente com a fé. Supõe eu não admitir que outros pensem diferente. É querer impor a própria fé, a ferro e fogo, aos demais. Pois bem, o que nós vemos ao longo da história, a partir do Edito de Milão, o Edito de Constantinopla, né? O que nós vemos é sempre, né, essa relação ruim, quando não há separação entre igreja e Estado, é uma relação ruim para a igreja e para o Estado. Por quê? O que nós vimos ao longo da história? Por um lado, governantes quererem impor dogmas, quererem estabelecer o que faz parte da fé, o que faz parte da moral, e ao mesmo tempo as igrejas dando apoio político aos governantes e fazendo com que muitas vezes os fiéis acabem seguindo uma ou outra diretriz de acordo com a orientação dos seus pastores, dos seus clérigos. É o que nós chamamos de clericalismo. E o clericalismo, ao longo da história, nós vamos ver que ele foi tanto de direita quanto de esquerda. E os dois clericalismos são ruins. Por quê? Porque quer seja a igreja unida ao Estado para lhe dar suporte, quer seja a igreja opositora do Estado para derrubar um determinado governo, as igrejas estão fugindo daquilo que é a sua missão. Não é instaurar a justiça na terra, é conduzir para a salvação eterna. Um papa, o Papa Gelásio, em 492, ele estabeleceu muito bem a distinção entre os dois poderes, o poder temporal e o poder espiritual. Cabia ao imperador, né, o poder político e jurídico. E cabia ao Papa essa ascendência espiritual sobre toda a cristandade e, ao mesmo tempo, o governo sobre os estados pontifícios.
Pois bem, essa briga ficou até, no caso do Brasil, até o final do Império, com o regime do padroado. Ficou até o Império, durante todo esse período, né, na Europa, através do césaropapismo. O que se tinham eram governantes disputando com o Papa, o caso mais conhecido, né, a peregrinação de Canossa, né, em que o Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico, ele vai, depois de excomungado, pedir de novo, né, perdão ao Papa, recuperar a sua união com a Igreja. Por quê? Porque a Igreja tinha um peso muito grande. Né? O Papa, uma excomunhão, era uma coisa muito, muito forte. Mas qual que era a briga que existia entre Igreja e Estado na época? Era a questão a chamada querela das investiduras. Por quê? Os príncipes da Igreja, né, os bispos, eram ao mesmo tempo clérigos e ao mesmo tempo tinham os seus feudos, né, na Idade Média, né, durante 1000 anos, se conviveu com isso, né? Quer dizer, afinal de contas, de quem vem o poder do bispo? Vem do imperador ou vem do Papa? O poder sobre os territórios, haveria suzerania em relação aos imperadores, aos reis. Mas em relação àquilo que ele recebia de poder para administrar os sacramentos, vinha do Papa, obviamente. Então, afinal de contas, quem poderia nomeá-lo? Nomear o bispo? Seria o imperador ou o Papa? No Brasil, o regime do padroado ficou essa relação, vamos dizer assim, promíscua entre Igreja e Estado, com o Estado subsidiando a Igreja, mas, ao mesmo tempo, dizendo quem que ia ser nomeado, ou através de lista tríplice para episcopado, ou influência direta, o que era ruim para as duas partes, tanto para a Igreja quanto para o Estado. Uma mistura do temporal com o espiritual. Nós temos, né, quando surge a Reforma Protestante, duas formas interessantes que são um pouquinho disso que eu fui falando até agora. Né? Com a Paz de Augsburgo, na Alemanha, em 1550, qual que passa a ser o princípio, né, dentro dos vários principados, ducados, né, alemães? A religião do rei é a religião dos súditos, cuius regio eius religio. Então era um princípio que, no fundo, é o princípio do Estado confessional. O rei é protestante, esse príncipe é protestante, todos os súditos serão protestantes. Esse súdito no sul da Alemanha, da Baviera, é católico, todos serão católicos. Até que surgiu, né, a briga, principalmente na França, né, a briga entre católicos e huguenotes, que desembocou na noite de São Bartolomeu, né, com aquele massacre de huguenotes. E para o Henrique IV, agora da França, não do Sacro Império Romano Germânico, para ele assumir, ele que era um huguenote, ele teve que se converter em católico. E é conhecida a frase, né, do Henrique IV, quando estava olhando Paris, né, chegando perto de Paris, ele disse, né, Paris bem merece uma missa, bem vale uma missa. Então, eu me faço católico. Mas é dele o Edito de Nantes, que faz com que seja respeitada a liberdade religiosa na França.
E é isso que os cristãos queriam, tanto católicos quanto protestantes. Nenhum fazer com que a sua fé seja a religião oficial, mas que todas sejam respeitadas, todas as religiões e todas as denominações cristãs. Pois bem, agora indo para o ponto 5 aqui do nosso roteiro, né? É interessante que quando em 2011 eu estava no CNJ, nós organizamos, né, um seminário internacional, o Estado Laico e a Liberdade Religiosa. Foi editado pela LTR, os anais desse seminário. Convidei professores de várias universidades estrangeiras. Foi interessante, né? Da Itália veio o Massimo Introvini, dos Estados Unidos o Kent Grenwald, da Alemanha o Martin Honheimer, mandou artigo, não esteve presente, de Portugal o professor Jorge Miranda. Em suma, participamos alguns conselheiros, outros convidados, e houve um ponto de confluência de todos nós. Eu lembro que ele tinha convidado o professor Daniel Sarmento, que pensa exatamente o oposto de mim nessa questão do Estado laico e Estado laicista, e ele comentou que ficou impressionado do seminário ser exatamente um seminário plural, procurando ver todas as visões em relação ao que seria um Estado laico e o que seria a liberdade religiosa. E todos nós confluímos num elemento fundamental, que é as igrejas, o fator religioso, ele tem influência e essa influência deve ser respeitada, e no momento em que ele tiver que se pronunciar, uma igreja tiver que se pronunciar sobre temas de fé e de moral, pode fazê-lo na defesa das suas convicções, desde que traduza as suas razões em razões públicas. Me explico. Se eu quiser discutir a minha fé com alguém que tenha essa mesma fé, eu posso usar como fundamento os escritos dessa minha fé. Então, se eu sou um cristão, a Bíblia; se eu sou um muçulmano, o Alcorão; né? Se eu sou um hindu, os Vedas, os livros dos Vedas, e assim por diante. Agora, se eu quero discutir a moral, se eu quero discutir aquilo que diz respeito ao convívio humano, para otimizar esse convívio humano, eu não posso dizer que determinada ação é ruim ou boa com base naquilo que diz respeito estritamente à minha fé. Eu tenho que ir para um campo em que eu e o outro temos algo de comum, que nós acreditamos nessa mesma base. Qual é essa mesma base? É o direito natural. Por exemplo, quando nós discutimos a questão da vida, direito à vida, quando nós discutimos a questão das relações homoafetivas, se pode ou não virar casamento, em vez de dizer isso aqui é pecado em relação à Bíblia, porque está escrito aqui, ou o Alcorão já disse que isso ou aquilo, o que eu tenho que dizer é o seguinte: o que é o ser humano? Vamos estudar o ser humano, vamos estudar a natureza humana. O direito à vida é ou não um direito que surge desde a concepção? O casamento é ou não é a diferenciação sexual, o fato do homem ser homem e mulher e da união dos dois se gerar a nova vida?
Isso é natural ou não é natural? Deve ser desse jeito ou nós podemos transformar essa relação de tal forma que já não exista mais diferença entre homem e mulher, já não exista mais transmissão da vida? Agora, então tudo isso aí, a discussão tem que ser travada num campo que seja comum a todos. E esse campo é o direito natural, é a base da natureza humana. Pois bem, quando nós falamos de legislação, nós muitas vezes falamos em direito positivo. Então, o que seria o direito positivo? Conjunto de normas que regem as relações dos indivíduos num determinado âmbito estatal. Pois bem, qual é a base do direito positivo? A base do direito positivo é aquele princípio que nós aprendemos no direito desde os seus primórdios, que é pacta sunt servanda, os pactos devem ser cumpridos. Por isso, quer dizer, ou é um pacto tradicional, que eu sempre observei, respeitei os governantes da minha nação, né, e aquilo que eles estabelecem como regras, ou então num princípio de democracia representativa, aquilo que é fruto do debate parlamentar eu vou respeitar, porque eu elegi esses representantes. Pois bem, o direito positivo ele é fruto da vontade popular, ou de forma tradicional, ou de forma carismática, um líder carismático, ou de forma democrática. Agora, existe um núcleo pequeno, mínimo, de direitos humanos fundamentais que não é objeto de Constituição, é objeto de declaração. Eu declaro os direitos humanos fundamentais. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, 1789, a Declaração dos Direitos Humanos Fundamentais da ONU, de 1948, são declarações. Eu estou declarando algo que já existe, que é íncito ao ser humano. Não cabe ao Estado reconhecer. Quer dizer, o Estado declara algo que já existe no ser humano. Pois bem, volto a repetir. Uma coisa é a base teológica desses direitos. Outra é uma base de direito natural, uma base racional desses direitos. Então, por exemplo, eu posso manter este objeto nesta posição de duas formas. Ou eu pego uma série de livros e vou empilhando até ele ficar aqui, ou eu amarro ele do teto e mantenho na mesma posição. Fé e razão, ciência e fé, ciência e religião, nunca foram necessariamente e nem primordialmente contrários. São duas formas de se chegar ao mesmo resultado. Uma através do discurso racional, de demonstração a partir de verdades evidentes, eu vou construindo, através dessas verdades evidentes, verdades que não são tão evidentes assim, mas são demonstráveis. Agora, o que vem de cima é o chamado argumento de autoridade. Então eu tenho o argumento de razão e o argumento de autoridade. Para eu acreditar no argumento de autoridade, e a maior parte das verdades que nós conhecemos na nossa vida são verdades de testemunho. Quando eu leio um jornal, quando eu assisto à televisão, quando eu leio um livro, eu estou acreditando naquela pessoa que escreveu. Pois bem, dois requisitos são fundamentais para eu conseguir ter aquilo como verdadeiro. Primeiro, a plausibilidade daquilo que está escrito, ou que está sendo testemunhado, e a autoridade de quem está revelando, quem está me transmitindo aquilo. Pois bem,
aí é que se distingue as chamadas religiões naturais das religiões reveladas. Então, existem religiões que são tentativas do homem chegar a Deus, de tentar estabelecer uma relação ordenada com o Ser Supremo. Mas há a possibilidade, se Deus é Deus, dele se revelar ao homem, é a fé dos cristãos, que Deus se revela desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é a fé judaico-cristã. Os muçulmanos também acreditam ser uma religião revelada, a partir de Maomé. Pois bem, onde que eu quero chegar? No momento em que se trata de defender a própria fé, e no momento em defender uma moral, uma determinada moral, não adianta só as igrejas, as religiões, se louvarem nos seus livros, na sua fé. É preciso encontrar esse terreno comum. Esse terreno comum, volto a dizer, é o direito natural. E aí nós vamos ter, as várias chamadas gerações de direitos humanos fundamentais, né? Os direitos de primeira geração, vida, liberdade, propriedade, né? Igualdade. Depois, os direitos de segunda geração, né? Quando nós pensamos em atuações positivas do Estado para implementar, então, saúde, segurança, trabalho, né, emprego e assim por diante. E os direitos de terceira geração, que estão umbilicalmente ligados aos de primeira geração. Quando nós vemos, por exemplo, o direito ao meio ambiente, por que é um direito humano fundamental o meio ambiente? Porque sem um meio ambiente saudável, a vida pode estar comprometida. Toda a questão dos deficientes, a questão dos idosos, da criança, do adolescente, é pegar a vida no seu começo e no seu fim, nos momentos em que ela está mais debilitada, está mais fragilizada. Então, nessas situações, podem sim as igrejas, pode sim o episcopado sair em defesa daquilo que é básico do ser humano. Então, por um lado, defender a liberdade religiosa, defender a importância do fator religioso, defender uma visão moral que esteja de acordo com a natureza humana, e aí ela está atuando estritamente no seu âmbito, né? Defendendo, né? Fazendo com que a sociedade não vire, né? um determinado país, por qualquer que seja dos seus regimes totalitários de direita ou de esquerda, esqueça desses direitos humanos fundamentais. Então, é, portanto, necessário, item 6 aqui da nossa aula, é necessário o respeito à liberdade inopinável e não partidarização das igrejas. Então, o perigo que se corre quando se cai ou num Estado, não necessariamente no Estado ateu, ou num Estado confessional, ou Estado laicista, né? Se tenta impor uma determinada visão religiosa, ou se tenta impedir a manifestação de qualquer credo religioso, né? Qualquer manifestação externa. Repito, o Estado brasileiro não admite nenhuma nem outra. Nem união entre igreja e Estado, nem suprimir a liberdade religiosa, né? E suprimir a cooperação entre igreja e Estado. Então, nós temos, né, esse perigo sempre latente. Qual é esse perigo latente? Né? De desvirtuamento da influência do fator religioso perante a população e o Estado. Né?
Então, nós tivemos, eu pus aqui até alguns exemplos, né? Desde o césaropapismo ao regime do padroado, nós também tivemos aqui no Brasil, claramente, a teologia da libertação com uma visão da religião de separação entre igreja dos ricos e igreja dos pobres, partidarização clara, a adoção de uma visão da salvação ou da redenção que fosse mais redenção política, mais atuação política do que realmente dá uma formação espiritual. E é exatamente essa formação espiritual que se espera dos pastores, dos padres, dos bispos, vamos dizer assim, transmitir essa visão, né, de caráter espiritual, e caberá a cada um, né, das pessoas bem formada espiritualmente, bem formada moralmente, ela sim fazer as suas opções, seguir nesse caminho, adotar essa linha política. Eu vejo, às vezes, com receio, todas essas denominações, né? Por exemplo, na época na Itália, né? A briga entre o PT e a DT, né? O Partido Comunista e a Democracia Cristã. Como se ser cristão, necessariamente, quem não estivesse na democracia cristã não fosse cristão. Quer dizer, quando se coloca um rótulo, né, religioso a determinada partido político, se dá uma sinalização ou de algo parecido, né, com uma visão clerical, ou de inclusão ou de exclusão, né? É diferente, por exemplo, quando a gente vê aqui no Brasil Frente Parlamentar Cristã, Frente Parlamentar Evangélica, Frente Parlamentar Católica. É diferente, não é um partido. São pessoas que acreditam em determinados valores, defesa da vida, da vida, da família, dos valores morais, dos valores cristãos. Então, está se dizendo claramente, olha, nós acreditamos nesses valores. Quando já várias vezes, seguidas vezes, convidado por essas frentes para dar palestra, eu sempre dizia, se querem ser ouvidos em suas razões, transformem os seus argumentos em razões públicas. Em vez de defender com base na Bíblia determinados direitos, defendam com base no direito natural. Volto a dizer, não precisa vir com argumento de autoridade, basta usar o argumento de razão, que é mais do que suficiente. Pois bem, fazendo uma analogia, um pouquinho, eu participei em 2007, 2008, até a sua consecução, da elaboração do Acordo Brasil-Santa Sé. Foi um acordo que foi firmado entre o Estado brasileiro e a Santa Sé para estabelecer as diretrizes de relacionamento entre ambos. Foi assinado em Roma, né, em 2008, e não chegou a ser uma concordata, porque concordata rege todas as relações entre igreja e Estado em um determinado país. No caso, teve muitos elementos que foram tratados, outros não. Por exemplo, feriados religiosos não foi tratado. Mas, por exemplo, na minha seara, o artigo 16 tratou da questão trabalhista. E olhem que interessante, né? Eu fiz questão de colocar um dispositivo, porque esse acordo pode iluminar a interpretação de toda a legislação também trabalhista, não só em relação à Igreja Católica, mas em relação às igrejas cristãs em geral, às igrejas evangélicas. E qual que é o princípio básico do artigo 16? Não há relação, não há vínculo trabalhista entre um pastor, um padre, um religioso e a sua respectiva religião ou igreja. Por quê? Porque a relação é um vínculo religioso, é um vínculo espiritual,
se faz por vocação, não por dinheiro. Mas fiz questão de colocar no dispositivo, quando trabalhei no Acordo Brasil-Santa Sé, que essa é a regra. A exceção é se houver desvirtuamento daquela instituição religiosa. E juntei jurisprudência, né, nesses livros, né, um deles é o Acordo Brasil-Santa Sé, comentado, coordenado por mim e Dom Lorenzo Baldisseri, que foi núncio apostólico aqui no Brasil, em que, se uma determinada instituição religiosa, uma determinada igreja protestante, na verdade, era só desculpa para, no fundo, buscar outros benefícios que não a salvação dos seus membros, mas buscando vantagens econômicas, outro tipo de vantagem, esse desvirtuamento é que pode gerar o vínculo empregatício. Pegamos aqui, por exemplo, na Justiça do Trabalho, um caso muito interessante que vinha tudo definido no Estatuto da Igreja, como é que o pastor tinha que conseguir dinheiro, né? Como é que era a participação dele nos lucros daquela igreja. Era tudo estabelecido de tal forma que nós podíamos dizer aquela instituição em concreto desvirtuou-se do seu fim e gerava efetivamente o reconhecimento de vínculo empregatício daquele que foi despedido e agora queria receber tudo que estava até no estatuto daquela igreja. Agora, entendo, aqui indo para o item 8, inadequada a analogia, então é possível fazer essa analogia entre desvirtuamento de instituição religiosa e reconhecimento de vínculo empregatício. Com a seara eleitoral, quando nós tratamos da questão do abuso do poder econômico, né, aplicado analogicamente para o que seria o abuso do poder religioso. Qual que é toda analogia? Vamos dizer assim, um termo pode ser unívoco, equívoco ou análogo. Unívoco iguais, equívocos totalmente diferentes. Mas toda analogia tem as suas semelhanças e dessemelhanças. Pois bem, do ponto de vista da natureza, né, do fator religioso, né, esse fator religioso, ele tem as suas manifestações externas e internas. Ninguém consegue chegar, influir tão diretamente na consciência de uma pessoa que faça com que ela passe a pensar de um jeito ou de outro. O poder econômico é diferente, né? O poder econômico, eu posso comprar voto, eu posso conseguir. Agora, só na base do convencimento é muito difícil estabelecer analogia entre abuso de poder econômico e abuso de poder religioso, eu diria de influência religiosa, né? Então, o que nós vemos? A lei, a tipificação legal, na Lei 9.504, definiu o abuso do poder religioso apenas sob o prisma de doações de instituições religiosas. Então isso é mensurável, isso é quantificável. E de propaganda material em templos. Agora, o que não se pode é dizer, dependendo do conteúdo de um sermão, dependendo do conteúdo de uma pregação, dependendo da forma como se está dizendo, né, dando a entender o que a fé propõe, se pode classificar como abuso do poder religioso. E por que isso? Porque nós sabemos, porque o indivíduo, cada um de nós, tem capacidade de distinguir quando se está falando em gênero e quando se está falando em particular.
O que aconteceu muito com a Igreja Católica no Brasil nos anos 60, 70, 80? Quando, a partir de visões da teologia da libertação, se tratou de política em muitos templos e as pessoas queriam ouvir falar de Deus e não de política ou de partido X ou Y, de opção preferencial essa ou aquela, isso explica muito do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil nesse período. Por quê? Querendo ouvir falar de Deus e não ouvindo falar de Deus em algumas igrejas, ou por parte de determinados prelados, se procurava esse sucedâneo nas igrejas evangélicas. Mesma coisa se pode dizer em relação a igrejas evangélicas que eventualmente tomem partido concreto, né? Dizendo, ó, tem que votar em candidato fulano Beltrano. Quer dizer, isso, o pastor, sacerdote, o que for, está entrando num âmbito que não lhe compete. E o fiel sabe distinguir. Em geral, o que se vê? O mesmo fenômeno que ocorreu em relação à Igreja Católica, de aumentar as fileiras das igrejas evangélicas exatamente porque estava entrando num terreno que é político e não religioso, eu já vi muito depoimento de gente dizer assim, olha, eu estou contribuindo economicamente, Deus sabe para quê. Mas não concordo com isso ou com aquilo que está sendo dito em relação a pessoas concretas. Então, para terminar, para ficar um tempinho aí para as perguntas, conclusão que nós chegamos. A analogia não é perfeita, tendo em vista que entre poder econômico e poder espiritual, a capacidade de percepção do fiel é muito maior do que do simples poder econômico. E segundo, cabe sim às igrejas, cabe sim às religiões defender os seus credos, defender os seus valores morais, defender os seus valores humanos, e cabe a cada fiel distinguir, dentro das várias linhas, opções políticas, aquela que eu vou seguir de acordo com a formação que eu recebi. Então, com isso, o precedente, que é o mais conhecido, né, que é praticamente que hoje norteia a jurisprudência do TSE nessa matéria, é o RESP 8285, redator ministro Alexandre de Moraes, foi julgado em 18 de agosto de 2020, e que não admitiu, quer dizer, nesse sentido, acho que foi muito positivo o precedente, porque seguiu na linha legalista e não ativista. Temos lei. A lei estabeleceu quais são os parâmetros de abuso. Então, vamos ficar neles, que são o artigo 24, inciso 8º, doações de instituições religiosas, e o artigo 37, parágrafo 4º, material em templos, né, material de propaganda em templo, os dois vedados. Fora isso, não se pode querer, ampliando a interpretação da lei, colocar a própria justiça eleitoral num terreno movediço, um terreno em que é possível muito arbítrio, é possível muita parcialidade na hora de julgar, dependendo de onde que vier a influência. Então era isso que eu tinha para expor. Já me despeço agradecendo aí a atenção, a participação de todos. Fica o meu abraço e até uma próxima oportunidade. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.